você do que o resto da humanidade, você está no lugar errado. Porque Jesus Cristo veio para morrer por cada um que está aqui. Deus ama cada um de vocês e ama a mim também, graças a Deus, porque senão a coisa seria difícil. O Senhor nos ama. E Deus, eu já digo para você, Ele não é um Deus circunstancial, porque o nosso merecimento seria a morte. O nosso merecimento seria a cruz. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. E eu quero falar a respeito de nós muitas vezes sermos forçados por circunstâncias. E nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas que ou foram forçadas, ou pior do que isso, usaram como argumento, usaram como uma desculpa, uma argumentação, o fato de haverem circunstâncias adversas à sua vontade ou à sua fé. Porque fé não depende de circunstância, amém? Fé não depende da situação que nós estamos vivendo. Fé depende de um coração que crê, que tem esperança e crê num Deus invisível, crê em algo que Ele não vê. Então, automaticamente, nós não cremos segundo a circunstância. Amém? Nós não estamos olhando a circunstância para termos fé, mas nós cremos apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar da falta de dinheiro, apesar da falta de saúde, nós cremos. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 5. 1 Samuel 13, versículo 5. Quem achou, diga amém. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo e perguntou-lhe: Samuel, o que você fez? E Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus, eles reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, agiu neciamente, desobedecendo o mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Baixa a tua cabeça nessa noite, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito de Cristo que está aqui neste lugar nessa noite, em cada coração, em cada vida agora, em nome de Jesus, que a Tua presença tome esse lugar, Senhor, que todo sofisma caia por terra, que toda incredulidade caia por terra, em nome de Jesus, que todo mau pensamento, que todo pensamento, Senhor, que não é segundo o Teu querer, uma disposição mental voltada para Ti, Senhor, seja neste momento, Senhor, dissipado. Nós levamos cativo a Ti, Senhor, os nossos pensamentos. Fala através da Tua palavra ao meu coração, ao coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Nós dependemos da Tua voz, nós dependemos da Tua palavra, nós dependemos de Ti, Senhor. E gera vida nos nossos corações para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Essa história contada, citada na Bíblia, ela fala a respeito de um rei chamado Saul, rei de Israel. Ele foi escolhido como rei a partir de uma reclamação do povo de Israel. Um pouco antes desse texto que eu li, Samuel ele fala a respeito disso, e ele expõe que o povo de Israel ele não aceitou um rei, ele não aceitou a Deus como seu rei. O povo de Israel olhou o que estava acontecendo, ele olhou para a realidade dos povos que até então habitavam, olhou para os filisteus, para o pessoal das outras nações, e ele disse: todo mundo tem um rei e nós não temos um rei. E o povo de Israel ele diz assim: Senhor, dá-nos um rei, porque a gente quer ter um rei que governe sobre nós. E o fato é que nós, como seres humanos, nós temos essa tendência a não querer que Deus governe nossa vida. A gente tem uma tendência a não aceitar aquilo que Deus quer para a nossa vida. E esse texto fala que Saul ele se envolve, e depois de ele vencer algumas batalhas, depois de ele se tornar alguém famoso, inclusive depois de ele ver o seu filho Jonatas ganhar uma batalha, vencer uma batalha, ele toma até mesmo a glória do seu filho para si mesmo e diz assim: fui eu que venci essa batalha. Porque acontece um fato em que o filho de Saul, Jonatas, ele vai sozinho com seu escudeiro e ele avança adiante da guarnição, do ponto onde havia aquela liderança, e ele sozinho com seu escudeiro, ele mata um monte de gente, ele começa a matar um monte de gente. E a palavra do Senhor diz que ele começa a subir em direção aos filisteus, ele começa a rastejar, e as pessoas começam a cair mortas, começam a ser dizimadas no arraial, e há muita confusão. E Saul vê aquilo acontecer, e Saul até mesmo com relação ao próprio filho dele, olha como é que é o coração de Saul. Saul olha o filho dele vencendo uma batalha, e ele toma essa glória para si. Sabe, é muito comum nós como crentes, como pessoas que aceitam o Senhor, como pessoas que estão almejando o episcopado, como que estão querendo serem líderes na igreja, muitas vezes nós como líderes, nós não observamos esses detalhes, que o Senhor ele sonda os nossos corações. O Senhor ele está observando o nosso interior. Amanhã nós temos o curso do voluntariado, e é algo maravilhoso, porque a gente quer que todo mundo trabalhe para o Senhor. Quanto mais gente trabalhando para o Senhor, glória a Deus. Mas muitas vezes nós vemos pessoas chegar na casa do Senhor e servir ao Senhor, mas nem sempre com o coração sincero, nem sempre com o coração aberto a dar a glória ao Senhor que Ele merece. Ou seja, um coração grato que entende porque serve, ele não toma a glória do Senhor para si. Ele não faz como Saul fez, mas ele fala assim: a glória é do meu filho, a glória é do meu povo, a glória é do Senhor. Ontem, durante a formatura do Carisma, no começo da transmissão, o Kento estava lá como repórter, ele nos abordou, e ele abordou a Raquel e perguntou um momento marcante do Carisma na vida da Raquel, da pastora Raquel. E a Raquel comentou, e foi um ponto impactante para mim também, porque eu lidei minha vida toda com louvor, com adoração, eu fui músico muito tempo, e eu tinha dificuldades de receber um elogio.
Eu ficava sempre em conflito com isso, porque eu dizia assim: as pessoas vão falar que eu toquei bem, e aí eu vou ficar com essa glória, e isso não é legal. E nós aprendemos no carisma que, independente de nós ficarmos com a glória ou não, independente de quem nos elogia ou do que acontece, o nosso papel é sempre entregar essa coroa de glória ao Senhor Jesus. No final da nossa reunião, no final do nosso louvor, no final do nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família. Sabe, eu tenho tido como prática na minha vida isso. Chega no final do dia, o meu momento de oração, no final do dia, o momento que eu vou agradecer ao Senhor pelo dia, eu tenho feito isso. Eu tenho dito: Pai, a glória da minha família ser uma família que está envolvida, uma família que tem se colocado na Tua presença, que tem buscado a Tua face, não é glória minha, mas a glória é Tua. Que o que a minha família faz e o que eu faço possa ser como um cheiro suave para o Senhor, mas que não seja glória para mim, mas que seja a honra e a glória do Senhor. E voltando ao texto, Saul, ele dá indícios de um coração que tem problemas, porque ele venceu, o filho dele venceu batalhas, e isso, a palavra de Deus está falando a respeito de 1 ou 2 anos, um período de 1 ou 2 anos, depois que ele assume o trono de Israel. Alguns teólogos vão falar que esse 1 ano representa 40 anos, aí é uma leitura teológica, mas o que está escrito que foi mais ou menos 1 ano, 2 anos depois. Saul vence batalhas. Israel tem um histórico de vitórias, com Deus sendo seu rei. Deus tira o povo do Egito, Deus transporta o povo pelo deserto, leva até o lugar, estabelece aquele povo lá. Deus foi o melhor rei que Israel poderia ter, mas o povo não aceitou isso. E Saul, ele vence a primeira batalha, a segunda batalha, o filho dele vence também. E de repente o que o texto fala, que existe um povo em muito maior número de filisteus. Eles são cercados. E aí Saul, ele tenta dar um jeitinho. O que Saul faz? Ele diz assim: o meu povo, os meus guerreiros começaram a se esconder. Uns se esconderam no cemitério, nos túmulos. Outros se esconderam em cavernas. Outros em alguns lugares inóspitos. Bem, os caras se esconderam para não morrer, de medo. De medo. E Saul, quando ele vê aquela situação, ele diz assim: meu Deus, eu vou ficar sozinho, eu vou morrer. Meu exército está todo disperso e a coisa está difícil. E o povo está disperso, está dispersando por quê? Porque o profeta Samuel não chegou para fazer os holocaustos e dar a bênção para a batalha. Irmão, não entre numa batalha sem a presença de Deus. Não entre no campo de batalha sem Deus falar. O nosso esforço, ele não funciona. O nosso braço, a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem, no sentido de que nós não devemos confiar no nosso braço forte, na nossa força, naquilo que nós somos. Quando a Bíblia fala para a gente não confiar no homem, não está falando para mim não confiar no Pedro, está dizendo para não confiar em mim mesmo. E até certo ponto, Saul, ele não confiou em si mesmo, porque toda a história de Israel, sempre Israel teve homens que creram sem ver, que creram sem a coisa acontecer, que creram que Deus faria, que creram que Deus daria a vitória. Pois Saul, e a Bíblia fala que Saul era o cara mais alto que havia em Israel, ele era o mais forte, era um guerreiro experimentado. Quando ele vê essa situação, ele tenta negociar com Deus. Ele tenta negociar uma situação. Ele diz assim: eu vou fazer o seguinte, Deus, eu vou te dar uma ajudinha. Como o profeta não chegou a tempo, o profeta está atrasado,
não vai chegar a tempo, vamos fazer o seguinte: eu vou aqui fazer uma encenação, eu vou fazer de conta que eu sou crente, eu vou me sentir crente, eu vou chegar aqui na plataforma e vou dizer um charamanaias, eu vou dar 3 pulinhos, vou cantar um corinho de fogo, e vou dar uma curva no Espírito Santo, porque ele não está aqui. Vou dar uma curva, vou criar uma encenação. E pega o que eu vou te falar nessa noite: não adianta você ser um ator aqui na casa do Senhor. Não adianta eu estar aqui em cima como um ator. Não tem como você negociar os princípios da palavra de Deus. Você pode tocar bem, você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode conhecer muito a palavra de Deus. Se você não deixar a verdade brotar do teu coração como vida da parte de Deus, então você é uma mentira. Desculpa te dizer isso, mas o Espírito Santo me incomoda com relação a isso. Porque nós cremos num evangelho que causa mudança nos corações. Nós cremos num evangelho que vai transformar e vai curar e vai salvar. Mas isso aí não acontece com ator. Isso não acontece com gente que finge, ou que faz de conta, ou que não abre seus pecados, ou que não confessa, ou que fica com medinho do que Deus vai fazer na sua vida. Porque tem isso também. Às vezes você ou eu, não sei, né? Às vezes a gente tem medo do que Deus vai fazer na nossa vida, e você fica negociando, fugindo do processo, esperando que, não, eu não vou me envolver com a palavra de Deus. Olha só, eu vou fazer como aquele irmão que diz assim, ó, a palavra do Senhor diz que, Paulo diz que a gente já não é mais criancinha. Se a gente ouviu a palavra de Deus, a gente sabe a verdade, a gente não tem mais desculpa, a gente é indesculpável. E aí, sabe, tem uma galera que diz assim: eu não vou ir para o carisma, eu não vou me aprofundar na palavra de Deus, eu não vou pagar preço de oração, eu não vou me humilhar, para que eu não fique sabendo, porque dessa forma eu não vou ser cobrado. Bom, você é um sem vergonha se você faz isso. Você é um sem vergonha, cara. Porque se você já está fazendo isso, é porque você já sabe. E você está fazendo que nem Saul, está dando uma curva. Está dando uma curva do tipo assim: talvez Deus não saiba aquilo que está lá no profundo do meu coração. Talvez Deus não saiba daquele pecadinho, daquela iniquidade, ou daquela vontade. Porque às vezes nem é pecado, gente. Às vezes é simples. É muito mais simples do que pecado, no sentido assim, um pecadão, adultério, imoralidade, prostituição, sei lá o que. Não, às vezes não se trata disso. Às vezes se trata de você querer dar uma curva na vontade de Deus na sua vida. Deus quer de uma forma, Ele quer falar para você. E aí a gente quer dar uma de profeta. A gente está falando num período agora, aqui, em que o Espírito Santo, assim, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. E a maneira correta de ser feito era esperar Samuel. Aliás, Samuel disse assim: espera 7 dias. E é interessante como aquele coração que ele não é entregue ao Senhor, ele é um coração impaciente. Ele é um coração ansioso. Você quer saber uma coisa que causa ansiedade? Quer saber uma coisa que te perturba? É quando você não sabe no que você está crendo e onde Deus quer te levar. Você vai viver uma vida ansiosa. Vou fazer um pequeno parênteses agora. Eu não estou falando que os psicólogos estão errados. Senão depois a Elisama briga comigo. Ela diz: pastor. Então eu tenho que falar isso, tenho que zoar um pouco a Elisama. Sabe, mas assim, quando a gente não lida bem com aquilo que Deus fala ao nosso coração, quando a gente tenta de alguma forma fazer diferente daquilo que o Senhor propõe, alguma coisa vai dar errado. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele iniciou como um cara simples. Ele era um cara simples, um cara como eu e você. O cara não vinha de uma família real. Ele tinha uma linhagem, mas ele não era um cara, a Bíblia não fala que ele era um cara diferenciado. Não, ele era um cara simples. No começo ele confiava em Deus. No começo da vida dele, ele confiava que Deus ia fazer. Quando foram lá ungir a cabeça dele lá como rei, ele creu. Ele aceitou o negócio. Ele acreditou.
Mas depois que o primeiro sucesso militar aconteceu, quando rolou popularidade, é como alguns líderes, é como alguns pastores, é como algumas pessoas que, quando são usadas por Deus, e isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, muitas vezes as pessoas são usadas por Deus e elas chegam à seguinte conclusão: porque deu certo, porque, por exemplo, vou usar eu como exemplo, não vou usar terceiros. Porque deu certo, nós começamos uma igreja de uma forma, na casa da Chiquinha, um pequeno GC, a gente começou dessa forma e cresceu, a igreja ficou desse tamanho, cheio de gente. Eu tenho a fórmula mágica, ou Deus me ama mais do que o resto. E aí a gente começa a achar que a mesma fórmula funciona para tudo na nossa vida. E pior disso, muitas vezes a gente acha que a gente é Deus. A gente começa a crer na nossa voz, no que a gente fala, e começa a considerar que a nossa voz é muito importante. Mas quando a nossa voz começa a ter importância, quando o nosso pensamento começa a se sobrepor ao que Deus quer para a nossa vida, então eu já estou em pecado. Então nós já pecamos, nós já caímos da misericórdia dEle, da graça dEle, a gente já está com um problemão na mão, porque Deus, Ele quer trabalhar de forma diferente em cada situação da nossa vida. Deus, Ele é poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais, mas esse infinitamente mais não está sujeito a circunstâncias e a métodos, amém? O Senhor, Ele vai fazer, mas Ele quer que nós estejamos com o nosso coração totalmente voltados para Ele, e que a gente não viva uma vida que é uma vida de faz de conta, uma vida na qual a gente vem na igreja, e é muito interessante, pastor, a gente conhece as ovelhas, e às vezes nós chegamos e falamos assim: cara, como é que você está? Está tudo bem, pastor. A gente tem facilidade de dizer que está tudo bem, né? Aliás, tem alguns pregadores que vão dizer assim: não, tem que dizer que está bem, tem que declarar. Não, quando você está precisando de ajuda, você tem que falar. Não deixa virar um incêndio para daí chamar um bombeiro, que é mais fácil de apagar e pode queimar a casa. E Saul, voltando para o texto lá, Saul, ele olha a situação e ele tenta dar um jeitinho. E Samuel, o profeta de Deus, ele era o cara que dava as dicas para Saul, ele era o mentor de Saul. E Saul, ele resolve de outra maneira. Samuel demorou. Quantas vezes a gente ora, pede para Deus, pede resposta, e não vem a resposta? Eu sei que você está orando por coisas na sua vida e a coisa não chegou ainda, a coisa não aconteceu. Talvez você já esteja no 7º dia orando e pedindo resposta do Senhor. Só que o Senhor, Ele vai falar ao teu coração no tempo dEle, é na vontade dEle, e Ele vai responder você quando Ele enxergar no teu coração conversão. Quando você enxergar que você tem que abrir mão da tua convicção, da tua vontade, e deixar a vontade de Deus tomar o teu coração. Porque Ele não vai responder coisas na tua vida enquanto Ele não mover a profecia, a voz dEle no teu interior. Hoje nós somos sacerdotes do Deus eterno, não somos? Como é que diz o texto lá, Diel? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Estou sentindo falta do isso do Adiel hoje. Ele sentou mais lá atrás hoje. Nós somos sacerdócio real. Mas o fato de nós sermos sacerdócio real nos traz uma responsabilidade, porque o sacerdote, ele era o cara que sacrificava ao Senhor. Mas nós temos que estar debaixo de um direcionamento profético, de uma voz profética na nossa vida. Nós temos que abrir o nosso coração para a voz de Deus. Hoje não é necessário para nós, né? Não é necessário a gente ter um sacerdote, não é necessário a gente ter uma pessoa que faça esse link entre nós e o Espírito Santo de Deus. Você tem essa chave, você tem esse poder que o Senhor deu para você.
o Espírito dele na tua vida, que te capacita a dobrar o joelho e abrir o seu coração para Deus, com interesse de ser, e se deixar ser moldado e tratado pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos mudanças na nossa vida, a gente quer mudar a história, a gente quer ter uma vida melhor, todo mundo quer ter uma vida melhor, mas a vida melhor de Deus é o melhor para nós, e não adianta a gente negociar princípios. A vontade de Deus só vai se cumprir num coração que é ensinável, tratável. Sabe, ontem nós encerramos um ciclo. Quantos carismáticos se formaram que estão aqui hoje? Olha aí, ó. O pessoal se formou, gente, foi 2 anos. 2 anos estudando 8 horas no sábado. É difícil, é difícil. Teve dia que a gente teve vontade de não ir? Teve. E olha que não foi a primeira vez que eu faço carisma. Tem dia que dá vontade de abandonar, dá. Mas só que nós só vamos ser mudados quando a gente se deixar moldar. Aí nós queremos ser proféticos. O Senhor Labachúrias falou comigo e Ele falou tal coisa, mas você não cumpre um horário numa sala de aula. Aí você chega no culto. Veja bem, pessoas têm problemas, pessoas têm crianças, mulheres atrasam, essas coisas todas. Mas olha só, gente, não se cumpre reunião, não se cumpre horário de chegar no culto, não se cumpre horário de levantar, horário de trabalhar. Olha só, você não vai mudar vidas, você não vai mudar histórias através do que você fala. Você vai mudar vidas pelo que você faz, quem você é. Ou você é de verdade ou você é fake news. No reino de Deus, aqueles que vão entrar no céu não vai entrar fake news, viu pessoal? E daí não tem manipulação direita nem esquerda, simplesmente não existe fake news no céu. Ou você se entrega completamente para o Espírito Santo de Deus, ou você se deixa ser trabalhado, ou você cumpre princípios para que Deus faça na sua vida, ou você pode ter uma surpresa. Você pode ter uma surpresa. Eu falo isso com todo amor e carinho. Coloque muito amor nas minhas palavras, no que eu estou falando para você, porque o Senhor não vai te usar, não vai te tirar do lugar que você está, se você não entregar tudo que tem no teu coração para Ele, todos os teus pensamentos. Se fosse hoje que Jesus estivesse falando, Ele falaria assim, Ele não falaria assim, se a tua mão te impede de entrar no céu, corta a tua mão. Ele ia dizer assim, se o teu celular te impede de entrar no céu, quebra teu celular. Porque as questões são as motivações do nosso coração, o quanto nós abrimos nosso coração para que Deus faça. E olha só, o pecado de Saul não se trata do fato dele ter apenas tentado resolver a coisa de forma motivacional. Aliás, Saul, eu acho que ele tentou dar uma de coaching, né? Disse assim, vamos fazer aqui uma encenação, eu não sou sacerdote, vamos montar aqui, traz os bezerros, traz os bichinhos, vamos matar ele aqui, vamos fazer um sacrifício. Deus não vai aceitar, mas o povo vai ver. O povo vai ver a situação e o povo vai se motivar e vai ir para a guerra motivado. O pecado de Saul não foi o sacrifício que ele ofereceu, porque Davi ofereceu também sacrifício, e Davi não era sacerdote. Davi também ofereceu sacrifício. Salomão também ofereceu sacrifício. Por que Deus agiu dessa maneira com Saul? Por que com Saul foi diferente? O pecado de Saul não foi o sacrifício que ele ofereceu. Seu pecado foi desobediência a uma ordem específica que Samuel havia dado para ele, de esperar 7 dias. Uma ordem simples, que mostra o quanto Saul confiava ou não no Senhor, o quanto Saul se envolveu com a sua própria glória, com a sua própria oratória, com a sua própria força, com seu braço forte, e ali Saul esquece do que Deus falou ao coração dele, do que o profeta disse, que foi, fica 7 dias, aguarda. Mas Samuel não chegou, será que ele morreu? Não interessa,
Meu irmão, não interessa se está demorando a bênção do Senhor, é melhor que demore, mas venha na bênção de Deus. Porque dessa forma, Samuel chega e fala para ele: o que foi que você fez, Saul? Porque você não só comprometeu a tua vida, mas você comprometeu toda uma dinastia. Porque toda a família, todos os filhos de Saul, que eram propícios ao trono, morreram. Ali se encerrou o reinado de Saul. Samuel fala isso, e Saul continua reinando, até vir Davi, até acontecer um monte de fatos, mas já estava decretado a derrocada do reinado de Saul, por uma coisa que ele fez: não obedecer aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou. Meu irmão, se Deus determinou algo na tua vida, não negocie a vontade de Deus, mas espera, porque no tempo devido Deus vai te levantar, Ele vai fazer acontecer na tua vida aquilo que vai te preencher por completo, porque a vontade de Deus nos preenche. Nós temos que viver a vida de Deus, o coração de Deus. Não vamos mais brincar de ser crente. Não vamos mais brincar de gente que vai na igreja, que posa, que louva, que adora, que toca, que faz, que pula, que dá gritinho, que dá pulinho, mas que em casa está vivendo uma vida difícil, que não entrega sua família, que não entrega seus pais, que não entrega seus cachorros, sua casa, sei lá o que, não entrega. Por quê? Porque tem coisas na vida que trazem prazer, tem coisas que você não quer negociar. Só que Deus só vai agir na tua vida quando você entregar. Deus, Ele acabou com o reinado de Saul. Se Saul, a gente poderia dizer assim, Saul não tivesse sido rei, talvez não passasse por isso. Mas se o Senhor, escute o que eu vou falar para você nessa noite com muita atenção. Se o Senhor te confiou algo, se o Senhor te confiou a vontade dEle, se o Senhor confiou para você um projeto que seja salvar a sua família, não larga isso. Confia na palavra dEle, cumpre o propósito, para que você não seja desqualificado, para que o Senhor não diga assim: eu disse para você fazer dessa forma, você não está fazendo dessa forma, então daqui para frente eu vou passar teu trono para outro, daqui para frente eu vou passar o teu ministério para outro, daqui para frente eu vou passar a tua vida, a tua empresa vai ser dado para outro, porque você trabalha, eu te dei, eu te abençoei, eu te dei recursos e hoje você não enxerga o propósito, você não abençoa vidas, você não investe no reino de Deus. Então eu vou passar a tua empresa para outro, porque esse vai prosperar, esse vai fazer a minha vontade. Sabe, são coisas básicas da vida, mas serve para o teu ministério também, serve para a tua vontade, serve para as tuas vontades, serve para o que você é hoje, serve para mim. Essa semana teve uma situação que eu orei e eu disse assim: cara, essa situação não está legal, e eu vou entregar essa responsabilidade. Eu disse, eu estou tendo uma responsabilidade que eu acho que talvez eu não esteja dando conta, e eu vou entregar isso. E quem me conhece, a minha família sabe que quando chega nesses momentos eu fico muito irritado. Eu disse, eu vou entregar. Não gosto de algumas coisas que não ficam resolvidas, então eu vou resolver. Porque coisas não resolvidas, elas geram ansiedade em mim. Viu, Elisama? Em mim. Coisas não resolvidas me geram ansiedade. Eu não gosto de coisas mal resolvidas. E eu disse, Senhor, eu não quero mais saber desse negócio aí. Aí desabafei na pastora Raquel. Falei 1 hora para ela, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá, sei lá. Aí daqui a pouco eu dei uma volta assim, o Espírito Santo falou assim: tu falou que não ia dizer mais não. Aí eu disse, vou fazer de conta que eu não ouvi.
Eu vou fazer de conta que eu não ouvi esse negócio. Aí deu uma volta. Aí veio a segunda voz da minha consciência, a Raquel. Disse: amor, eu acho que tu devia pensar melhor. E eu acho que tu não deve fazer isso. Eu disse: bom. Aí deu dois problemas, porque no céu o cara está dizendo que não é para mim fazer, e dentro de casa está dizendo também que não é para fazer. Aí eu vou ter problemas sérios, né? Aí não vai ser legal. E eu falei na hora para Raquel, eu disse: Raquel, eu não vou dizer não. Quando a gente saiu de Porto Alegre, eu disse para o Senhor que eu não diria mais não para Ele, com relação ao que Ele colocasse na minha mão. E aí eu tive que esvaziar meu coração daquela situação. Eu disse: Senhor, eu estou querendo resolver do meu jeito, da minha maneira. Esse é o momento de tu assumir essa área. Esse é o momento de tu fazer a tua vontade, não é a minha vontade. É a tua vontade que tem que acontecer. A minha vontade não presta para nada. A tua vontade, ela é boa. Então cumpre isso. Sabe, a gente tem que entender que quando Saul ele mostra essa impaciência, essa maneira de agir, ele é muito parecido conosco. É muito fácil, gente, a gente travar o processo de Deus na nossa vida. E não precisa ser um pecado. É simplesmente nós não ouvirmos e não confiarmos naquilo que Deus já falou. Tem gente dentro da igreja esperando que Deus fale, mas Deus já falou. Deus já deixou claro como é que é, só que a gente não quer fazer ou não quer esperar. Porque a gente tem o grupo que não quer fazer, não quer ter responsabilidade, e tem aquele povo que não quer esperar. Tem que ser agora, se não for do meu jeito, não vai ser. Se não é do meu jeito, eu dou piti, eu não gosto, eu não quero. Deus não está nem aí para a tua vontade, mano. Deus vai cumprir a vontade dele, porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo, e tudo que Ele faz é bom. Então por que a gente vai questionar algo que é bom, algo que é puro, algo que é santo e algo que Ele quer fazer? Por que a gente vai fazer isso? É só deixar Deus nos tomar, é só a gente andar no mesmo curso. Só que a gente não é assim. A gente é duro de coração. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e a gente está questionando, e a gente tenta dar um jeitinho. Muito da tendência humana, né, pode-se entender muito bem sua tendência humana, a tendência de Davi, de temer quando de um lado ele viu aquele exército enorme. A nossa tendência é sair fugindo. Contudo, a limitação humana, ela sempre tem sido a oportunidade divina. Você entende que quando Deus vê a nossa limitação, e quando nós entendemos, quando a gente já está fugindo já, quando a coisa está ficando ruim, hoje em dia não dá para a gente falar que a coisa está ficando preta, senão pode dar problema, né? No passado isso era comum, né? Então a gente não pode mais falar preta, não pode mais falar todos, não pode falar nada disso, né? Os princípios do Evangelho, eles são inegociáveis. O Senhor não criou gente para ser discriminada. Ele criou gente para ser amada, amém? Mas todos são iguais perante Ele. Todos carecem da misericórdia e da graça do Senhor. Todos, sem exceção, preto, azul, branco, amarelo, pardo que nem eu. Nós vivemos um tempo em que a gente está negociando muita coisa está sendo negociada, e nós temos negociado princípios bíblicos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você fez uma aliança de sangue com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma aliança de sangue com seu marido, com sua esposa. Não tem advogado que quebra essa aliança. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pode romper isso na terra, no céu está registrado.
Se abandonar seu casamento é pecado. Você está quebrando uma aliança. Eu sei que na vida deu muita coisa errada, teve gente que se separou e teve que ter um recomeço. Mas o recomeço com Cristo é um recomeço de vitória, inclusive nas áreas do casamento. Você nasceu, e se você tem uma aliança com Deus, se você entende, se você toma a Santa Ceia, se você crê no nome de Jesus, se você crê que Ele é poderoso, se você crê no sacrifício, então você tem uma aliança que é inviolável e inquebrável. Você não pode profanar essa aliança. Você não pode profanar a aliança do Senhor. Você não pode abandonar um casamento dizendo que Deus vai te perdoar depois, porque fidelidade a Deus é fidelidade ao teu casamento também. Se você crê diferente disso, o diabo está te enganando, o diabo está mentindo para ti, você está acreditando. A aliança do Senhor é eterna. Aquilo que você assinou, aquilo que você disse, até que a morte nos separe, é até que a morte nos separe. Ou senão você não é crente não. Ou senão você está vivendo o evangelho que não é o evangelho. Se a Raquel subisse aqui e começasse a contar as nossas histórias, e quantas vezes ela teve vontade de se separar de mim, ia ter uma folha cheia, porque eu era um cara bem difícil. Ela foi fiel, está sendo fiel. E ela não é apenas fiel a mim, ela é fiel a uma aliança com Deus. Para que o Espírito Santo flua na nossa vida, nós temos que viver princípios que estão na palavra de Deus. Não tem como negociar os princípios. Seja fiel à sua esposa, seja fiel aos seus filhos, não abandone sua família. Deus vai te cobrar. Mas que Deus mal, Ele vai te cobrar, cara. Você vai dar conta. A palavra do Senhor diz que você vai dar conta, inclusive dos seus pensamentos. Então se você pensa em separação, você vai prestar conta. Se você pensa em roubar, você vai prestar conta. Você está olhando para uma irmãzinha, para um irmãozinho aí, está pensando besteira, você vai prestar conta por esse pensamento. Pureza, santidade, Deus não negocia a sua santidade. Deus não é um Deus de brincadeira. Sabe por quê? Que na palavra do Senhor sempre é expresso. Os exemplos têm a ver com família e casamento. Porque no céu, o relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo é perfeito. Eles são um só. Isso é refletido na terra, através do casamento. E nós temos problemas, nem todo casamento é funcional. Nós temos problemas. Mas nós estamos aqui na terra para cumprir o reino de Deus, a vontade dEle e o exemplo que Ele nos dá de fidelidade. Nós temos que ser verdadeiros. Meu irmão, se você está passando por uma luta, eu gostaria de chamar aqui na frente aqui os pastores que estão aqui nessa noite. Os nossos pastores, vem aqui na frente. Os pastores da Lagoinha Ceilândia. Vem aqui na frente. Pedi para Elisama também, vem aqui, Elisama. Vem tu na frente aqui também. Essas pessoas que estão aqui na frente nessa noite, elas estão aqui para servir vocês, assim como eu, como a Raquel. Essa noite vou chamar também o Fagner. Vem cá, Fagner, vem cá. Adiel, vem cá também. Adiel, Adriana, vem cá. Vem cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Eu creio no mover do Espírito Santo neste lugar. Eu creio na presença do Senhor. Mas você não está sozinho na sua luta.
Você está vendo cada irmão que está aqui? O Fagner, junto com o meu genro, junto com o Mateus, ele tem ajudado os jovens aqui. Esse irmão que está aqui, o Fagner, ele está aqui para servir o filho de vocês, os jovens dessa casa. Você que é jovem, o Fagner está aqui, o Mateus está aqui, para tratar coisas na tua vida. Fagner é alguém que vai te ouvir. Fagner é alguém que vai te dar uma direção. Se você está procurando um direcionamento de Deus para a sua vida, se você tem dúvidas da fé, pastor, eu tenho uma dúvida, eu quero saber, Fagner está aqui para isso. Pastora Raquel, irmãs, o Elas está aqui para a gente criar comunhão, para falar de Deus. E a Raquel está aqui para ministrar sobre a vida de vocês, dúvidas, problemas. O Everaldo tem trabalhado gerações na nossa igreja, junto com a sua esposa. Meu irmão, você está com problema no seu casamento, o que você fez que você ainda não veio falar com ele? Se eu pedir para levantar aqui casais que foram restaurados através do que Deus está fazendo nos gerações, vai levantar a gente aqui e vai glorificar e vai dizer que a vida deles mudaram. O que você está fazendo com o seu casamento? O que você está esperando para resolver? Nós temos a Érica aqui que cuida do nosso Kids. Seus filhos são entregues debaixo de uma direção na Lagoinha. Os filhos de vocês estão ali sendo cuidados, sendo alimentados na palavra. Não estão ouvindo ideologia de gênero e esse monte de besteira do diabo. Eles estão ali dentro se alimentando da palavra de Deus, ouvindo que pai e mãe, pai é homem, mãe é mulher. Eles estão ali sendo ensinados. A Elisama nos ajudou em tantas áreas aqui, na consolidação. Ela já foi nossa consolidadora, já trabalhou com GC, já fez de tudo um pouco. Ela é psicóloga na vida profissional dela. E uma psicóloga crente. Gente, o que é que vocês estão fazendo? Que estão entregando os pensamentos, os corações, os dilemas de vocês para a gente que não é crente, gente. Uma vez eu fui num psicólogo para tratar de ansiedade. Sabe o que o cara falou para mim? Sabe o que tu tem que fazer? Tem que arrumar um amante. Foi isso que eu ouvi de um cara que não era crente, gente. Ele disse: tu tem filho adolescente? Eu disse: tenho. Tu é evangélico? Sou. Então o problema está aí. Tu tem que arrumar um amante, cara. Para com esse negócio de igreja. Foi isso que eu ouvi, gente. Aí eu esqueci o psicólogo, fui direto para o psiquiatra. Isso daí ele não vai perguntar nada disso, vai me dar o remédio e acabou o problema. Gente, você tem uma psicóloga, cara, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está aqui apta a te aconselhar. E aí você vai lá na rua entregar para um cara lá, que você não sabe de onde veio, para onde vai, o cara, sei lá qual o pensamento que rola na cabeça dele. Porque o que a mídia hoje divulga, quando você vai ver um pensamento, ninguém divulga que Einstein cria em Deus. Ninguém fala isso. Eles vão pegar aquela galera lá da literatura, da filosofia, que é contra Deus, os ateus. Agora, se a gente for citar todos os grandes mestres, todos os grandes filósofos que creem em Deus, é maior e muito mais contundente, tem muito mais veracidade, tem muito mais comprovação, tem muito mais bibliografia do que qualquer um desses caras que vocês andam lendo aí, que são ateus e que vão tentar te tirar do propósito de Deus. E aí você entrega seus ouvidos para um uso endemoniado. A Diel está aqui, a Diel e a Adriana tem sido bênção na nossa igreja. A minha oração sempre foi que Deus enviasse pessoas capacitadas para cá, e Deus tem enviado pessoas para servir, para conversar com vocês, pessoas que vão ouvir vocês e não vão falar para ninguém, nem para mim. Vocês estão entendendo?
que eu não quero saber os defeitos de vocês, eu quero saber as qualidades de vocês. Mas essas pessoas que estão aqui, elas estão aqui para servir vocês, para ouvir vocês e tratar vocês. São pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que vão te ajudar na caminhada. Não ande sozinho, não ande solo, confie em pessoas. Às vezes você confia numa pessoa numa mesa de bar, enchendo a cara, abre toda a vida para uma pessoa lá no bar, no boteco. Mas para abrir para alguém aqui da congregação, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu tenho que ser como Saul, eu tenho que ser alguém que parece crente. Eu não vou abrir meu coração, por quê? Porque vai ficar feio. Não vão deixar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas coisas não vão impedir de eu dar oportunidade para vocês tocar, cantar, pregar, fazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque ninguém que está aqui é perfeito. Não se trata disso. Não se trata desse tipo de pecado. Se trata de você não querer mudar, de você querer fazer do seu jeito, de você não entender que Deus quer o teu coração, a tua motivação. Se trata de você não entender que Deus te ama e Ele vai te mudar, e ninguém aqui desses que estão aqui vão te julgar. Porque se algum desses que estão aqui julgarem vocês, daí a conversa vai ser mais forte com eles. Vai ser uma conversa de Deus com eles. Porque é o Senhor que nos cobra por cada ministério, por cada coisa que acontece. É o Senhor que nos cobra. O Senhor nos cobra, gente. Quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Uma vez que nós nos dispusemos a fazer isso, o Senhor nos cobra. Mas a gente quer servir vocês, a gente ama vocês. Não sejam como Saul, não façam dessa maneira. Não seja assim. Trate sério com seus pecados, com as suas motivações, porque o Senhor Ele quer te usar poderosamente. Muitas pessoas dão a mesma justificativa que Saul deu para o pecado, hoje em dia. Alguns sugerem que às vezes somos forçados a escolher o menor entre dois males, entre duas coisas ruins. Outros dizem que o pecado é simplesmente inevitável. Não tem jeito. Eu tenho que ter uma vida mesmo de vício. Eu tenho que ter uma vida mesmo de pecado. Eu tenho que me separar mesmo. As coisas não dão certo. Outros dizem que o pecado é simplesmente inevitável em algumas situações. É isto que Deus pensa? Samuel, ele condenou o ato de Saul. Deus retirou o reino da sua família. Deus retirou a bênção da família de Saul. Abra para Deus seu coração e deixa Deus fazer na tua vida. Tem atitudes que gerem vida e legado na sua vida. Não despreze a palavra de Deus, para que você não morra, para que a sua família não morra, para que a sua família não sofra, para que você não passe adversidades, para que a tua terceira, quarta, quinta, milésima geração seja uma geração abençoada por Deus. Não brinca com a vida dos teus filhos, não brinca com a vida da tua esposa, do teu esposo, não brinca com o pecado. Porque pecado, uma coisa é certa, existe um salário para o pecado, e é a morte. E pecado é desobediência. Pecado é aquilo que nós deixamos de fazer. Deus não é circunstancial. Vocês podem sentar. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Deus não é um Deus que se move pelas circunstâncias. Deus se move pela sua palavra. Aquilo que o Senhor falou para a tua vida, Ele vai fazer e vai cumprir. Não se trata das circunstâncias, mas se trata da palavra dEle. Se trata do que Ele faz em nós, se trata do que Ele é. Deus, Ele é poderoso e imutável. Pastor, mas essa palavra é pesada. Mas essa é a palavra que vai gerar vida no teu coração. Eu não estou nem aí se você não gosta do que eu estou falando nessa noite, porque eu estou falando está na palavra do Senhor.
E o Senhor quer hoje corações que se prostram à sua vontade, ao seu querer, gente que é crente de verdade, gente que não é crente fake. Você está convidado a sair comigo qualquer dia da semana. A gente pode jogar bola junto, a gente pode se divertir, a gente pode assistir um filme, a gente pode qualquer coisa, a gente pode tudo, mas a gente não pode pecar. A gente não pode errar. E quem é líder, quem está na frente de um trabalho, se você almeja o episcopado, boa coisa você almeja, mas entenda, não entra nessa se Deus não entrar contigo. Espera o tempo de Deus, deixa Deus falar, deixa Deus agir na tua vida. Não brinca e não negocia as coisas de Deus, os princípios da palavra de Deus e os princípios de Deus para a tua vida, porque senão você vai sofrer perda. Não é maldição, é a palavra de Deus, é o que Deus fala na sua palavra. Todos prestaremos conta ao Senhor pelos nossos pensamentos. Todos nós prestaremos conta, começando por mim. Deus se revela a sacerdotes. Você é povo eleito, sacerdotes. Você é povo de Deus. Haja como povo de Deus. Viva como povo de Deus. Abraça, se emocione, agarre a fé com toda a sua força. Não seja displicente com o dom de Deus que Deus te deu, pela imposição de mãos, pela oração. Não seja displicente com o que Deus está fazendo na sua vida. Não seja displicente com a voz de Deus. Ame a Deus com todas as suas forças. O Senhor, Ele quer te usar poderosamente, Ele quer transformar a tua vida. Declare nessa noite essa canção, porque não importam as circunstâncias que você está passando nesse momento, mas se você entender que existe uma aliança eterna com Ele, se você entregar o seu coração, Deus, Ele não quebra a aliança que Ele tem contigo. Deus é um Deus que propõe vida em abundância. Então nessa noite declare: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Nessa noite, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei.